Hoje estamos em João capítulo 7, começando no versículo 25, e antes de fazer a leitura e as perguntas sobre esse texto, eu gostaria de comentar algumas coisas sobre o que estamos vendo de modo geral aqui. Estamos encontrando a situação de oposição, Jesus confrontando os líderes e os líderes procurando prendê-lo, que é uma parte principal da história dessa parte do capítulo. E, ao mesmo tempo, observamos uma certa confusão por parte do povo. Algumas pessoas acham que Jesus é o profeta, outros que ele é o Cristo, outros que ele é o enganador e que os líderes têm razão em procurar prender esse homem perigoso. Os guardas ficam maravilhados com a mensagem de Jesus. Comentam que nunca tinham ouvido alguém falar como Jesus fala. E Nicodemos entra novamente na história aqui, segunda de 3 vezes que ele entra no livro de João, e ele defende a justiça, sugerindo que deveria aplicar os princípios ensinados na lei para julgar com justiça a situação de Jesus. Então, observamos várias coisas bem interessantes nesse trecho aqui. Diante dessa confusão e oposição, Jesus não dá trégua. Jesus continua insistindo em quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, e assim ele continua desafiando as mentes e os corações de todos os ouvintes, de encarar a realidade, que estavam diante do Criador do universo, aquele que veio do céu e voltará para o céu depois de mais algum tempinho aqui, e assim eles precisam analisar isso, precisam processar essas informações. E, obviamente, enfrentam uma dificuldade em fazer isso. Então, muita coisa interessante nesses versículos do capítulo 7, a partir do versículo 25. Vamos ler a primeira parte aqui, antes de ver as perguntas sobre versículos 25 ao 36. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é, e, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Como falei, confusão aqui sobre Jesus e oposição de alguns dos líderes. Agora, as perguntas sobre esse trecho, do versículo 25 ao 36. A primeira pergunta com Léo. Léo, as pessoas que perceberam que Jesus foi a pessoa que os líderes queriam matar, estranharam. Por qual motivo? Ele estava falando publicamente e as pessoas e as autoridades não diziam nada. Ok. Ele ensinava livremente no templo. Lembrando que, nesse texto aqui, na festa dos tabernáculos,
Jesus havia subido para Jerusalém ocultamente. Demorou um pouquinho, mas durante a festa ele entrou no templo e começou a ensinar. Então, agora é justamente nesse contexto de ensinamento, talvez diário, de Jesus no templo, e ninguém está desafiando a autoridade dele, o direito de estar no templo ensinando. E assim eles começam a questionar isso, a achar estranho isso. Pensaram que talvez as autoridades tinham mudado de ideia, que talvez chegaram a crer que Jesus é o Cristo, e assim não teriam mais motivo de se opor a Jesus. Agora, pergunta 2, Benita, quando falavam sobre de onde veio Jesus, por que ficaram confusos? Como Jesus respondeu essa dúvida? Ah, eles falaram que quando Cristo vier, ninguém saberá de onde é. E no caso dele, eles sabiam de onde ele veio, né? Ou pensavam que sim, pensavam que sabiam que ele veio da Galileia, mas que Cristo, ninguém teria essas informações de saber de onde veio. Como que Jesus respondeu a essa confusão deles? Ah, ele falou que vocês me conhecem e sabem de onde sou. E eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Ok. Ele primeiro disse que eles sabiam. Interessante que o argumento de Jesus é que ele veio do Pai, veio do céu. Então, sugere que eles entendiam esse ensinamento dele, mas estavam com dificuldade em aceitar. Sabiam que Jesus já tinha falado naquela pregação que fez na Galileia, que eu sou o pão que desceu do céu. Ele já tinha falado que o Pai o enviou. E agora ele diz: vocês sabem de onde eu vim. E obviamente não é Nazaré, não é Galileia, mas que ele veio do céu. Mas aí ele completa isso dizendo: mas vocês não conhecem aquele que me enviou, não conhecem o Pai. E realmente, a necessidade maior de qualquer um de nós é de conhecer o Senhor. E eles não haviam alcançado esse entendimento, esse conhecimento do Senhor. Ok, pergunta número 3. Beca, quando Jesus disse que eles não conheciam aquele que o mandou, como que reagiram? Eles tentaram prendê-lo, mas não, ninguém colocou a mão sobre ele. Ok, não compreendem e procuram acabar com ele. Não querem aceitar essas afirmações da origem celestial, divina de Jesus. E assim, a solução é de prender, como podemos perceber, com essa intenção até de matar. E número 4, Elisa, o que Jesus fazia que levou muitos a acreditarem nele, apesar da oposição dos líderes? Os sinais milagrosos, dito no 31. Ok. Até a maneira que fala aqui, a pergunta que eles fazem, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Eles perceberam que os sinais de Jesus foram sinais inéditos, maiores do que qualquer milagre feito antes. E até quando olhamos para o Antigo Testamento, encontramos profetas multiplicando alimentos e ressuscitando mortos. Porém, não multiplicando alimentos na escala que Jesus fez, não ressuscitando mortos instantaneamente, como Jesus fez. Então, os milagres de Jesus estão passando da experiência de qualquer coisa histórica e, com certeza, da experiência própria dessas pessoas. Então, vem a pergunta: será que o Messias faria mais do que isso? Ou será que estamos diante do Messias e percebendo que realmente chegou o próprio Messias? Pergunta número 5, Léo. Como os líderes reagiram às coisas que ouviram da multidão? Eles reagiram enviando guardas do templo para prendê-lo. Ok. Lembrando que na última aula, na semana passada, que versículo
13 do capítulo 7 falou: entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus, ou seja, dos líderes. Agora que Jesus se pronunciou mais abertamente no templo, as pessoas estão falando. Porém, ainda os líderes estão procurando controlar esse discurso e abafar qualquer comentário sobre Jesus. E Jesus está sendo cada vez mais ousado. Eu acho interessante a linguagem usada na leitura que fizemos. Versículo 28 diz: Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo. A impressão aqui é que ele falou em voz alta aqui. Outra vez, versículo 37, vamos ver. Jesus exclamou. Então, novamente, a ideia parece não ser apenas um comentário bem humilde, mansinho, mas que ele falou, afirmou em alta voz, e assim eles tiveram que confrontar essas questões e essas dúvidas. Mas os líderes querem acabar com isso logo. Então já mandaram guardas para prender Jesus e trazer Jesus para eles. Pergunta número 6, Rosana. Quando Jesus disse que ele iria para um lugar inacessível para eles, ele falou de ir para onde? Primeira pergunta. Para junto do Pai que o enviou. Ok. Ou seja, ele está falando de voltar para o céu. E como os judeus reagiram a essa nova afirmação de Jesus? Eles pensaram entre si que Jesus iria para a dispersão entre os gregos para ensiná-los. Ok. Eles tiveram dificuldade assim, procuraram uma explicação disso, e aí vem essa pergunta: será que ele vai pregar para os helenistas, né, entre os gregos, na dispersão? Se referindo aqui aos judeus espalhados em outros países, que geralmente acabavam assumindo costumes dos gregos, vivendo mais como os gentios em algumas coisas, mas ainda eram judeus. Então a questão aqui, se ele vai sair para pregar para esses judeus em outros lugares, para onde ele vai, que nós não podemos acompanhar. E a pergunta 7, voltando para Beca, mas vamos primeiro fazer uma leitura aqui, Beca, do versículo 37 ao 44, e depois a pergunta para você. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Ok, sobre esses versículos aqui, de onde veio Jesus? Pergunta número 7, Beca. Por que Jesus ainda não havia concedido o Espírito Santo aos seus discípulos? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado, Ok, né? Ele não. é exatamente isso. Que ele ainda não havia sido glorificado, ou seja, não tinha voltado para o céu. Que a ideia é que ele ia voltar para o céu para depois mandar o Espírito Santo. Isso se torna evidente mais para frente. Vamos ver aqui rapidinho. João capítulo 14, onde Jesus fala de voltar para o céu. Ele diz no versículo 25: isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele diz que por enquanto eu estou aqui, mas quando eu subir, o Pai vai enviar o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, logo antes da sua ascensão,
ele disse no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E poucos dias depois, no dia de Pentecostes, ele mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos, cumprindo o que ele havia falado aqui. Então, ainda não fez isso porque ele ainda está presente com eles na terra. Mas depois de voltar para o céu, Jesus enviaria o Espírito Santo. Pergunta número 8, Elisa. Quais foram as opiniões do povo sobre Jesus, identificadas no versículo 40 a 43? O povo estava dividido, falando que Jesus era o profeta ou se ele era Cristo. Eles achavam que era um ou outro, ficavam pessoa. Ok. Ele é o profeta, outros falam que ele é o Cristo, outros falam que não pode ser o Cristo, porque ele vem da Galileia e não sabemos de onde ele é. Voltando para aquela questão que ele não apresenta todas as características esperadas. Até uma coisa certa que ele comenta, ele seria descendente de Davi e viria de Belém. Há uma profecia meio obscura no Antigo Testamento. Um versículo só que fala sobre isso, mas eles entendiam aquela profecia de Miqueias e que ele viria de Belém. Estava tudo certo nisso. E o fato é que Jesus cumpriu tudo isso. Ele veio de Belém, era descendente de Davi, mas morava na Galileia e agora afirma claramente que ele veio de outro lugar, veio do próprio céu. Ok. O que significa a referência do povo quando fala sobre o profeta? Benita, essa pergunta ficou para você. Olhando as referências, eles estavam falando sobre uma profecia de Moisés em Deuteronômio 18:15, onde Moisés falou que o profeta ia vir. Ok. Exatamente. Essa expectativa de o profeta é algo que fica evidente aqui, em contraste com os profetas, porque já vieram vários profetas. Mas o que Moisés disse lá em Deuteronômio 18, no finalzinho da vida dele, nos últimos dias da vida dele, ele falou que Deus ia suscitar o profeta e que quem não aceitasse a palavra daquele profeta seria excluído, exterminado do povo, basicamente. Então, aquele profeta e a sua palavra teriam a autoridade máxima. Moisés havia falado isso e o povo vinha com essa expectativa. É provável que alguns conseguiam ligar as duas ideias da profecia sobre o profeta e as profecias sobre o Cristo, o Messias. Talvez nem todos, talvez alguns pensavam que eram duas pessoas distintas, separadas. Em Jesus, nós observamos que ele junta realmente essas ideias, que ele é o profeta e é aquele ungido como o Messias. E pergunta número 10, voltando para Rosana. Os guardas enviados pelos líderes dos judeus, lá no versículo 32, chegaram a prender Jesus? Não, E por que não? Acho que essa pergunta eles. fica para a próxima, né? Vamos deixar para a próxima Isso. parte a pergunta sobre o porquê disso. Ok. Obrigado, Rosana. Daqui a pouco eu volto com outra pergunta para você. Nós vamos terminar a leitura do capítulo e depois continuar com as próximas perguntas. 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creio nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes:
Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Ok, leitura agora dos últimos versículos do capítulo, algumas perguntas antes dos nossos desafios da noite. Agora, Beca, pergunta número 11. Quando os líderes perguntaram para os guardas qual foi o motivo que eles deram por não ter prendido Jesus? Os guardas ficaram muito admirados, né? Maravilhados e falaram: ninguém jamais falou dessa maneira que Jesus falava. Exatamente. Então, já observamos duas coisas nesse capítulo. Pessoas que ficaram maravilhadas por causa dos sinais, que será que o Cristo faria maiores sinais do que nós temos visto deste homem? E agora o ensinamento dele. Ninguém nunca ensinou do jeito que esse homem ensina. E lembramos nisso até os comentários feitos em outros momentos. No final do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, comentaram que ele ensinou com autoridade e não como os escribas. E observamos entre os escribas, fariseus, doutores da lei, debates constantes sobre coisinhas às vezes, das tradições das leis, qual mandamento é mais importante, etc. E Jesus falava com uma certeza, com autoridade, porque ele é Deus, ele sabe de fato. E ninguém nunca havia ensinado como Jesus. Pergunta número 12, Rosana. Como as autoridades reagiram quando os guardas falaram isso? E aqui eu pedi para avaliar um pouco o que nós podemos perceber dessas palavras, opinião que eles tinham sobre si mesmos e a opinião que eles tinham das pessoas comuns. Eles replicaram, né, que acharam que aqueles que estavam reagindo daquela forma estavam sendo enganados. E eles se colocam, por acaso, que eles eram das autoridades e que, dentre os fariseus, ninguém cria em Jesus. E o que podemos perceber, lendo as palavras dele, é que eles tinham uma opinião muito arrogante sobre si mesmos. Eles se sentiam superiores e que os outros poderiam ser enganados, mas eles não. E eles olhavam para as pessoas comuns como se fossem malditos, que não entendia nada da lei, ou seja, com maior desprezo. Ok, exatamente isso. Você acertou todos os pontos que eu queria ver aqui. A maneira que eles falaram aqui, tratando, nós já sabemos se vocês foram enganados. Nós temos conhecimento superior. Nós, por termos feito curso de teologia, ter estudado mais do que vocês, nós entendemos as coisas e vocês não. E assim, desprezando os guardas, desprezando o próprio povo. Diz esta plebe na revista atualizada, esse povo, nas outras versões. Mas desprezando essas pessoas, pessoas comuns. E no caso aqui, a coisa interessante é que as pessoas comuns, pelo menos algumas dessas pessoas, estavam acertando, enquanto os próprios líderes não enxergavam quem era Jesus e a importância dele cumprindo profecias do Antigo Testamento. Muito bom. Agora, pergunta número 13 para Benita. Quem apelou aos líderes dizendo que precisavam seguir princípios da lei para fazer um julgamento justo? E como foram recebidas as palavras desse homem? Ah, Nicodemos, que era um dos líderes, e eles perguntaram se ele também era da Galileia e falou que da Galileia não surge profeta. Ok, exatamente. Eles reforçam essa ideia que nenhum profeta vem da Galileia. Que é isso que você está fazendo, dando credibilidade para um homem que, obviamente, não pode ser o Messias. Então, novamente, essa arrogância, até lidando com um dos próprios membros do Sinédrio, porque Nicodemos era um dos líderes. E aparece aqui
basicamente, a única voz de dissenso, a única voz aqui que questiona essa atitude deles. A impressão que nós temos muitas vezes com o Sinédrio, como também em outras situações e outros grupos, é o que chamamos de mentalidade de manada. Uma vez que alguns falaram contra Jesus, todo mundo tem que falar a mesma coisa. E para ter coragem de contrariar o grupo maior, de defender o princípio de justiça aqui, exige uma coragem por parte de Nicodemos. E ele demonstra essa coragem, pelo menos em alguns momentos, como neste aqui. Ok, quando eu distribuí as perguntas hoje, ninguém se mostrou muito a fim de responder as perguntas, os desafios aqui no final. E se alguém estava disposto, eu peço desculpas por não ter chamado você. Eu mesmo vou responder essas últimas duas perguntas, que exigiam um pouco de pesquisa, talvez até um pouco fora dessas escrituras, para entender alguma coisa. Versículo 37 diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E eu perguntei aqui por que esse último dia da festa foi descrito como o grande dia da festa. Quando voltamos para o Antigo Testamento para estudar sobre essa festa dos tabernáculos, descobrimos que o oitavo dia da festa foi conhecido como um sábado, uma reunião solene, e assim foi dado um destaque especial. Vamos ver rapidinho essas citações. Primeiro de Levítico 23. Levítico 23, falando sobre essa mesma festa dos tabernáculos, que vinha logo depois do dia da expiação. No capítulo 23, versículo 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao oitavo dia, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. Então, primeiro e oitavo dias foram os dias basicamente tratados como sábados especiais aqui. Números, capítulo 29. Vamos ler alguns versículos daqui. Números 29, começando no versículo 35 e até o versículo 38. Ele diz: No oitavo dia, tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros, de 1 ano, sem defeito. Com oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Então, ofertas especiais que foram feitas nesse oitavo dia. E só mais uma citação do livro de Neemias, falando sobre o que acontecia depois da volta do cativeiro, quando já estavam de volta em Jerusalém. Capítulo 8, versículo 18 diz: Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Então, tinha vários rituais que eles seguiam nos vários dias da festa, mas o oitavo dia, o dia de encerrar a festa, foi um dia de sábado especial, de sábado solene. Agora, vamos continuar um pouquinho mais com isso, em relação ao que Jesus fez aqui, versículos 37 e 38. Lendo de novo, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para responder essa pergunta, e por isso que eu falei de pesquisar, é necessário ver algumas coisas de informações fora da Bíblia
que explicam como que eles comemoraram esse dia, esses dias da festa dos tabernáculos. Então, a maneira tradicional de observar essa festa, em cada dia da festa, sacerdotes buscavam água do tanque de Siloé e levavam essa água para o templo. Chegando ao templo, derramaram a água. E parece que a ideia, lembrando que a festa dos tabernáculos é para lembrar o tempo no deserto, quando o povo ficava no deserto. E lembra que no deserto, mais de uma vez, Deus deu água para eles de uma rocha. Então a água saía da rocha. Então aqui parece que a ideia é que eles estão fazendo isso para relembrar aquele aspecto de Deus dar água para eles de uma rocha. Então eles vão lá e pegam água e levam e derramam essa água no templo. E a tradição diz que enquanto faziam isso, repetiam as palavras de Isaías 12, versículo 3. Isaías 12, 3 diz: Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então, agora ligando as ideias, ligando o que foi feito no deserto, a água da rocha que Deus deu, aqui água, tirando a água da salvação, e também outro ritual, durante esses dias, eles citavam Salmo 118, o versículo 25. Então, palavras que foram repetidas também como parte desse memorial. Versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Então, novamente, todo esse ritual, tirando a água, levando para o templo, lembrando do que foi feito no deserto e lembrando que Deus é o Salvador. Agora, Jesus aproveita esse momento. E no 8º dia, não temos informações claras para dizer se eles faziam isso novamente. Talvez não, que foi nos 7º dia da própria festa, mas no 8º dia, esse dia solene, e evidentemente o dia em que Jesus aqui clama, dá para imaginar que os sacerdotes não estavam buscando água, não estavam levando água para o templo, e Jesus clama aqui. Ele exclama para o povo sobre a água que eles podiam encontrar nele. Lembrando da linguagem que ele já usou com a mulher samaritana, lá no capítulo 4, mas agora abertamente em Jerusalém, essas palavras de Jesus exclamando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não do tanque de Siloé, mas de cada um que recebe Jesus, cada um que crê em Jesus. Agora, pensem como isso enriquece nosso entendimento de outras coisas, inclusive uma referência que encontramos em 1 Coríntios 10. Eu creio que nisso, Paulo também está ligando essas ideias do que aconteceu no deserto, agora o que Jesus faz para nós como nosso Salvador hoje. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiverem todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, como respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu acho muito interessante como Jesus exclama: quem está com sede, vem, e eu dou água. A mesma ideia que ele tinha falado para a mulher samaritana. E agora mostrando que ele daria também o Espírito Santo para fluir deles esta água viva, não dependendo do tanque de Siloé, não dependendo de uma rocha no deserto, mas dependendo de Jesus que mandaria o próprio Espírito Santo. E vinculando essa ideia da água viva com a salvação. Como eu falei no início da aula, Jesus não dá trégua nisso. Ele continua com esse ensinamento, abordando as questões
de uma forma que não tem como voltar atrás. E eles reconhecem agora o fato de ele afirmar a sua divindade, afirmar a sua origem celestial, afirmar ter poder sobre o Espírito Santo e afirmar ser fonte da água viva, da água que dá a vida. Antes de encerrar, mais uma observação aqui. Tem uma pergunta que foi feita durante a aula, no bate-papo aqui do grupo, sobre a diferença entre o profeta e o Cristo. Lembrando que alguns deles chegaram a essa conclusão. Ele é o profeta. E já comentamos sobre isso em relação à profecia de Moisés em Deuteronômio 18. A ideia de o Cristo é algo um pouco mais amplo, vamos dizer, no Antigo Testamento. O profeta é uma das profecias sobre Jesus. Mas o Cristo, o Messias, o ungido, reúne não somente ofício de profeta, mas também de rei e de sacerdote. E no Antigo Testamento criou essa expectativa do Messias, do ungido, do Cristo, dependendo de usar hebraico, português ou grego. Mas aquele que vem com todas essas funções, que é o sacerdote, é o profeta e é o rei. E Jesus estava vindo justamente nesse sentido. Então, Cristo seria um entendimento mais amplo de quem é Jesus do que apenas a referência ao profeta. Agora, quem tinha um entendimento adequado, bom, da profecia sobre o profeta, já estaria ligando isso com a ideia também de ser o Cristo, que é o caso do próprio Jesus. E nós temos o privilégio de estudar essas afirmações de Jesus e a maneira que João apresenta essas histórias, milagres e ensinamentos de Jesus, para mostrar para nós a glória e grandeza daquele que veio do céu e depois de cumprir sua missão aqui na terra, voltou ao céu, enviou o Espírito Santo e continua reinando como rei, agindo como sacerdote e declarando a verdade como profeta. Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Para hoje, chegamos ao fim do nosso estudo, as perguntas aqui. Só lembrando que para a semana que vem, a próxima aula vai ser do capítulo 8, do versículo 1 ao 30, onde Jesus afirma ser a luz do mundo. Mais uma das grandes afirmações do Evangelho de João.